Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o Facebook, mais um vídeo para o canal Efraim. E hoje eu quero gravar aqui uma introdução e vou fazer um panorama do que a gente vai estudar dentro do livro Cântico dos Cânticos, ok? Esse livro, é um livro poético, profético, histórico, escatológico. E é o único livro, até onde eu estudei por enquanto, é o único livro que mostra a igreja sendo arrebatada e voltando para a terra. A gente não vê isso, eu pelo menos ainda não vi. Outro texto que mostra a igreja saindo do encontro com o Senhor nas nuvens e voltando para a terra. Esse livro, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre essa parte da igreja sendo arrebatada até as nuvens e voltando para a terra. Isso está no livro de Cântico dos Cânticos, ok? Uma outra situação neste livro é que por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, eu fui ensinado assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, você foi ensinado assim, de que este livro de Cântico dos Cânticos é um livro, até me perdoa a expressão, mas é o que a gente vê por aí, ouve falar e vê por aí. Muitos pastores chamando este livro de pornográfico, um livro pornográfico por conta de aparecer, por exemplo, falar dos seios da sulamita, o umbigo da sulamita e várias partes do corpo dessa mulher, Então, para quem não medita nos profetas, nos salmos, nos outros livros da Bíblia, não faz um rastreamento, vamos falar assim, das profecias, vai entender que isso aqui é uma pornografia literal, Mas hoje eu vou dar uma pequena, que eu já disse no início, um panorama, uma pequena pincelada dentro de cada ponto aqui, e vocês vão ver que o Senhor Deus deixou tudo escondidinho nesses livros que as pessoas deixam de lado, não estudam, você não vê falar na igreja, por exemplo, deste livro, ok? Então, uma outra situação dentro desse livro, observe o nome, Cântico dos Cânticos. O que isso quer dizer? Primeiro porque tem um cântico lá no livro do Êxodo. Assim que Israel, 12 tribos, acaba de atravessar o Mar Vermelho, do outro lado, eles se viram livres dos seus inimigos, eles cantaram um cântico, Miriam, inclusive, tirou o pandeiro da sacola lá e fizeram a festa. Então houve um cântico, em Êxodo 15. Apocalipse, capítulo 15, tem um outro cântico lá. É o cântico dos remidos, cântico dos salvos, O nosso cântico, nós vamos cantar. Então está lá no capítulo 15 de Apocalipse. Só esses dois, Êxodo 15 e Apocalipse 15, já dá um monte de estudo, um monte de vídeos. Só que Cântico dos Cânticos está além, é mais profundo do que esses outros dois cânticos, porque ele é Cântico dos Cânticos, E a gente vai ver aqui só por esse pequeno panorama, você já vai ver quanta coisa está escondido no livro Cântico dos Cânticos. Amém? Então deixa eu apresentar para vocês a lousa. A gente vai ter alguns personagens que são importantes, Todo livro, toda carta, toda epístola, todo livro do profeta ou salmo, quando for estudar, uma dica, Tente encontrar as palavras-chave, tente encontrar os personagens que vão se destacar, para você compreender o que o Senhor Deus está querendo trazer de ensino, de instrução, ok? Porque a palavra fala, em Timóteo, se eu não me engano, que toda a palavra, toda a escritura é boa para correção, para instrução, para ensino, para educação, enfim, para todas as coisas, Então não me venha pensar, não me venha falar que isso aqui não é ponto de salvação, sendo que uma vez que a palavra diz que toda a escritura é boa, entenda? Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, deixa eu me ficar num cantinho aqui que dê para, não sei se vai dar para vocês verem toda a lousa, Salomão, primeiro personagem, a gente vamos usar ele como figura do marido e também figura de Deus, Salomão, ok? Sulamita, a mulher de Salomão, ela é figura de Jerusalém atual, mas também ela tem aspectos da Nova Jerusalém, olha só, certo? Rocha, tem uma rocha lá no Cântico dos Cânticos, ok? Ela começa a aparecer ali no capítulo 2, rocha. Nós estamos firmados numa rocha, A pedra que os construtores rejeitaram, lá.
nos evangelhos, tem vários lugares. Salmo 91, nós estamos escondidos na fenda da rocha. Então tem uma rocha. Vai aparecer muitas vezes a expressão noivo. Vai aparecer muitas vezes a expressão amado. Ele é o amado das nossas almas. Vai aparecer muitas vezes jardineiro, né? Como jardineiro, por exemplo, Jesus quando ressuscita, num dos evangelhos, ele vai se apresentar como jardineiro para Maria. Olha aí. Por que será que ele quis se apresentar como um jardineiro para Maria? O que será que ele estava querendo revelar? E todos esses nomes, né, que eu coloquei aqui vão apontar para Cristo. Então uma coisa que você tem que entender. Noivo é diferente de marido. Olha só. Aqui é o noivo, rocha. Então é Jesus. Aqui é Salomão, vamos supor o próprio Deus, está entendendo? É a mesma expressão lá do Gênesis, né? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, sempre a gente vai ter as três expressões lá, certo? E a gente vai ver o quarto personagem, ou quarto personagens, porque são muitos, as filhas de Jerusalém. Então, se a Sulamita é a Jerusalém, tem as filhas de Jerusalém. E quem são as filhas de Jerusalém? Que também são filhas de Sião? A igreja, compreende? Então é um livro que mostra a mãe conversando, inclusive, a mãe conversando com as filhas. Né? Por exemplo, uma das expressões que vão se repetir muito no livro, pelo menos 4 vezes vai se repetir. A Sulamita, mãe das filhas de Jerusalém, vamos dizer, filhas de Jerusalém, eu conjuro, eu pergunto para vocês, eu quero que vocês jurem para mim que vocês não vão perturbar o nosso amor, né? Ou seja, por quê? Porque as filhas de Jerusalém, que é a igreja, em determinado momento vai estar no milênio reinando com Cristo, e a nova Jerusalém que vai descer do alto, que é a esposa de Deus, né? Que ele vai ser marido lá no finalzinho do milênio, no finalzinho do milênio ele vai ser marido, certo? Deus vai ser marido da nova Jerusalém, que está na figura de Sulamita, entende? Então é como se fosse, vamos usar um termo aqui de uma família, pai, mãe e os filhos, né? Porque também lá nos evangelhos, Jesus vai falar que na ressurreição, ou seja, no reino do meu pai, não vão se casar e nem se dar em casamento, os salvos, né? As nações que estarão lá para ser reinadas através da igreja vão se dar em casamento, vão morrer, vai continuar sua vida lá, de maneira mais tranquila, mas vai ter, certo? Então Jesus vai falar, no reino do meu pai, na ressurreição dos mortos, nós vamos ser igual a anjos. Vocês serão igual a anjos, o meu Deus, Jesus falando, o meu Deus será o Deus de vocês e o meu Pai será o vosso Pai. Ele se coloca na condição de filho e nossos irmãos. Então é como se a Sulamita está falando para as filhas. Eu quero, uma grande família, vamos dizer assim, a mãe falando, olha, criançada, fiquem em casa, eu e seu pai vamos sair, quando a gente voltar, a gente quer ficar tranquilo. Vocês têm que prometer que quando a gente voltar, a gente vai ficar sozinho e vocês não vão perturbar a gente. Compreendeu o que Deus está querendo trazer de entendimento? A gente vai falar disso mais a fundo. Um outro ponto interessante, seios. Fala dos seios da Sulamita, né? São 2 seios. Esses 2 seios da Sulamita vão apontar para 2 torres, né? Os meus 2 seios são igual 2 torres gêmeas. Essas 2 torres gêmeas vão apontar para as 2 casas de Israel. E as 2 casas de Israel vão apontar para as 2 testemunhas, né? Quem já conhece a história, o estudo das 2 casas de Israel, sabe que as 2 testemunhas as 2 casas de Israel. E essas 2 testemunhas são 2 profetas, né? Apocalipse 11, que é Efraim e Judá. E o que quer dizer isso, Efraim e Judá? No milênio, depois do arrebatamento, Efraim e Judá, que é a igreja unificada, o corpo de Cristo unificado, vai amamentar as nações que estarão no reino milenar com Cristo. Nós vamos estar reinando com Ele, nós vamos reger as nações. Agora, observe a expressão, ainda nos seios, né? Eu vou ler um texto em Isaías, só para vocês verem que isso aqui não está assim de coisa de pornografia ou coisa assim para usar de escândalo, né? Vamos lá. Isaías 66, verso 10, diz assim: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vocês todos que a amam. Exultai com ela todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos fartei dos peitos, veja, seios, peitos, das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória.
Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como a um rio, e a glória das nações como uma torrente que se transborda. Então mamareis, veja que ele já falou duas vezes, nós vamos mamar, ou melhor, as nações vão mamar, né? Nos braços os trarão sobre os joelhos, e vos acalentarão. Como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se alegrará, e os vossos ossos se revigorarão, como a erva e a terra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele será o Senhor em toda a terra. Né? Até aqui tá bom. Então você percebe que Isaías 66 está falando de um reino milenar, né? Está falando do reino milênio de Cristo. Né? Se você meditar ali, para quem estuda já sabe o que eu estou falando. Então você percebe que esses seios, está falando que é as duas casas, Efraim e Judá. Esses dois vão reinar, né? Apocalipse não fala, Apocalipse 2, que Jesus vai dar autoridade para quem aguentar ficar com ele firme até o fim, para reger as nações com um cetro de ferro, com autoridade. Então, no milênio, a igreja vai estar ensinando, como é que se diz aqui, simbolicamente, formato das duas casas, né, unificadas. Né? Então vai estar regendo as nações. E as nações estarão sendo amamentadas por esses dois seios. Compreende? Da Jerusalém. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada faltará. Tem uma palavra ali, eu não sei me expressar, que eu vou falar conforme eu entendo. No original, eu não sei se está no original, no grego, que tem a palavra na origem do El Shaddai. El Shaddai é o significado de seios que amamentam, que é a mesma expressão que está aqui. Agora, outra coisa interessante, tem um umbigo, lá no cântico está o quê? O seu umbigo, ele falando para a Sulamita, o seu umbigo é igual a um cálice redondo, do qual não pode faltar bebida. Aí esses pastores que estão na área do ensino aí, pega esse texto e coloca lá que um ser humano vai pegar uma taça de bebida, vai colocar no umbigo da mulher, ok? Bebida, e aí essa bebida vai escorrer para algum lugar, né? E aí ele vai beber, entende? Então eles usam esse texto. Mas não é isso que a palavra está falando. Por isso que eu usei o termo pornográfico, né? É um pouco grosseiro, é um pouco escandalosa essa expressão, mas é a verdade. Pode procurar aí que vocês vão ver no YouTube. Tem muitos estudos falando isso aí. Pastor falando disso aí no YouTube, né? Então vamos lá. E eu aprendi também, não só em redes sociais, não. Eu aprendi no literal mesmo. Eu já ouvi pessoas, pastores falando disso. Umbigo, né? O cálice. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Olha só. Umbigo, ele está se referindo à terra, né? A terra, porque o umbigo da Sulamita, que é Jerusalém, é o eixo da terra. Lá em Jerusalém é o eixo da terra. Então ele está falando que no futuro, lá em Jerusalém, não vai faltar bebida. E qual que é a bebida que ele está falando? É o vinho, entende? Não vai faltar vinho lá, entende? E outra coisa, umbigo e cálice. Zacarias capítulo 14. O Senhor Deus fará de Jerusalém no futuro, que ela se tornará como um cálice para tontear para todas as nações. Inclusive vai ser um cálice pesado, uma pedra pesada para as nações. Por quê? Porque no reino milenar, a igreja vai estar se alegrando, que a gente leu em Isaías 66. Vai se fartar e vai se alegrar do vinho, certo? Só que as nações que estarão na terra, no reino milenar, vai ter morte, vai ter choro, vai ter pranto, vai ter pecado. Então as nações precisarão obedecer o evangelho. E as mesmas nações vão receber punição do pecado na hora. Entende? Hoje nós pecamos, o famoso pecado da iniquidade. Eu peco hoje, peço perdão, continuo pecando, vai indo. É uma vida inteira de pecado, né? Só lá no dia da redenção, do arrebatamento, que a gente não tem um conserto com Deus, essa história vai ser acertada, né? Todas as coisas vão ser ajustadas, né? É o acerto de conta, é o tribunal de Cristo, certo? Para nós. Mas no reino milenar, o pecado vai ser tratado na hora, não vai ter esse negócio para depois. Por exemplo, Zacarias 14, ele vai explicar por que o cálice vai ser pesado. Zacarias 14, 16. E todas as nações que restarem do arrebatamento, que não subirem a Jerusalém, né? A Jerusalém, para adorar o rei de ano em ano, essas nações não receberão a sua chuva. Ou seja, hoje, nos nossos dias, o sol e a chuva caem sobre o justo e sobre o injusto. Mas do reino milenar, quem não adorar, quem não obedecer a este evangelho, né, vai receber castigo na hora. Ou seja, não vai ter chuva, não vai ter sol, entende?
Então o castigo vai ser na hora. Estão compreendendo? Por que que umbigo, cálice, toda essa profecia? Mas a gente vai entrar mais a fundo isso nos próximos vídeos. Agora é só para dar uma pincelada. Outra expressão que aparece lá, ó. Já tirei a minha roupa, tornarei a colocá-la de novo? A Sulamita falando. Ó, aí esses pastores, esses mesmos pastores que eu estou usando, que estou falando. Ah lá, não estou falando que é pornografia? Está tirando a roupa para quê? Tá certo que é um ato aqui de amor entre marido e mulher, noivo e noiva, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que essa expressão aqui não está falando da época deles nem nas nossas, é no futuro. Já tirei minha roupa, tornarei a vesti-la. O que ela está dizendo? Nós hoje, vamos dizer, no futuro nós vamos dizer, eu já tirei minha roupa, eu já despi do velho homem do pecado, eu recebi a glorificação do corpo, agora eu estou trajando linho finíssimo, eu não preciso mais dessa veste de corrupção, né? A minha veste no futuro vai ser uma veste incorruptível, entende? É isso que está falando a palavra, né? Olha lá, ainda vai falar aqui, ó, vestes de linho fino, né? Outra coisa, já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O que ela está dizendo? Que quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, eu estou lavando os vossos pés, né? Quando eu estou aqui ensinando, trabalhando no reino, através da palavra para trazer ensino, é uma forma de lavar os pés dos irmãos, entende? E como é que é lavar os pés? Através do ensino, através da palavra, né? Jesus vai falar para Pedro, quando Pedro fala, mas se lavar o pé é só ensino, é da palavra, então lava meu corpo inteiro. Aí Jesus fala, não precisa, Pedro, você já foi lavado, né? Você já tem sido lavado pela palavra que eu tenho trazido para vocês. Então quando eu estou trazendo a palavra, eu estou lavando os seus pés. Para que é lavar os pés? Porque no futuro, os nossos pés não vão ser precisos lavar mais. A gente vai calçar uma sandália, certo? Uma sandália que vai ser... O apóstolo Paulo fala que a gente deve calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, né? Só que no reino milenar nós vamos estar com essa calçada, com essa sandália, espiritualmente falando, literalmente, como é que se diz? Para sempre, né? Porque os israelitas, quando eles saíram, olha só que interessante, quando os israelitas saíram lá na noite da Páscoa do Egito para irem para Canaã, o Senhor Deus disse para ele, olha, essa noite eu vou passar, vou causar destruição no meio dos egípcios, mas vocês vão sair do Egito apressadamente, vocês nunca mais vão ver os egípcios, vocês nunca mais vão voltar para o Egito, mas vocês têm que estar sandália nos pés, que fala do Evangelho, preparação do Evangelho da Paz, lombos cingidos, né? Figura da glorificação do corpo, linho finíssimo, e cajado na mão, que é autoridade, né? Ou seja, com o Evangelho de forma bem preparado para o Evangelho, entende? Nós vamos estar ensinando as nações com o Evangelho, então nós vamos estar calçados, o próprio Salomão vai falar, né? Quão bonito é seus pés, Sulamita, para Jerusalém, na verdade, né? Quão bonito é seus pés calçados de sandália, né? Primeiro ela lavou os pés, né? Mas não está falando que ela está de sandália, mas depois ele vai falar. Que bonito que é seus pés calçados de sandália, ou seja, porque ela está prontinha. Recebeu o Evangelho, então não tem mais nada que fazer nela. Está com o Evangelho prontinho, certo? Amém? A gente vai falar mais coisas referente a isso aqui. É só para vocês entenderem que de lavar os pés está falando do Evangelho. Jardim. Jardim, tem bastante coisa no jardim. Eu fiz um estudo há uns dias atrás, uns meses atrás, sobre o livro de Esther. A gente tratou lá da figura do rei Xerxes descendo para o jardim, né? Para tratar com Ramã, que é a besta. Enfim, tem os banquetes e tal, né? Então, o jardim vai apontar para onde? Para o paraíso de Deus, né? O paraíso de Deus é o jardim do Éden, né? Lá no jardim do Éden, no Gênesis, tem a árvore da vida. Essa árvore da vida é Cristo. Lá em Apocalipse, numa das igrejas, Jesus vai prometer para uma das igrejas também. Aquele que guardar minha palavra e permanecer firme até o fim, eu vou fazer com que se alimente comigo dentro do jardim. Eu não lembro aqui a sequência do verso. Vai se alimentar da árvore que está no meio do jardim, e esse jardim é o paraíso de Deus, né? Tanto é que Jesus vai falar para um dos bandidos lá na cruz também, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o mesmo paraíso, né? A palavra não entra em contradição, né? Eu sei que de vez em quando tem uns irmãos que querem entrar em contradição com os estudos. Não, porque eu sei de Abraão é uma coisa, porque o Hades é outra, e não sei o quê. E levanta aquele monte de situação, mas a palavra uma coisa confirma a outra, né? O jardim do Éden vai ser, a terra vai ser restaurada como era lá no Éden, né?
O Senhor Deus sempre quis morar com o homem na terra. Então por isso ele vinha até o jardim, que é o paraíso dele, falar com Adão. Depois da queda, né, precisou todo esse trabalho que a gente está vendo aí desde lá do início. Jesus restaurando, está restaurando. Lá no milênio ele vai terminar de restaurar todo esse reino, onde o Senhor Deus vai voltar a habitar no jardim. Ok? Tem mais coisas para falar do jardim, mas como é um vídeo só de introdução, acho que já deve estar grande, inclusive, né? E vai aparecer também lá no capítulo 2 e 3, a raposa. Vai ter a raposa e vai ter as raposinhas, que são figuras, né, da besta e seus demônios, né? E o que vai estar aparecendo lá no capítulo 2, por exemplo? Vai estar o contexto do arrebatamento, vai estar o contexto de grande tribulação, capítulo 3 também, né? Fala da grande tribulação. E o Senhor Deus está falando, né? Através da vida do casal lá em cima. Peguem as raposas e as raposinhas, porque nossas parreiras, né, os nossos vinhedos estão em flor. Elas vão destruir. Então, o que Deus está querendo dizer com isso, por exemplo, com esse verso? Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, se eu não estiver me enganado, né? Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus é a videira, certo? No futuro, vai chegar um momento que, ao atingir a plenitude dos gentios, essa videira que é Cristo vai estar com seus ramos em flor e vai estar dando fruto. Muitas pessoas, entende? E as raposas, que é a figura, a raposa que é a besta, e as raposinhas, que é a figura do anticristo, que são demônios, vão fazer o quê? Elas não vão querer que essa videira floresça, então elas vão querer comer os frutos, as uvas, entende? Na ponta do ramo vai dar a uva, ou pessoas, entende? Se Jesus é a árvore, que é a videira, na ponta dos seus galhos, que nós temos o corpo, a ramificação do corpo, né, os galhos, as folhas, onde vai dar a flor para dar a fruta, que é a uva, é pessoas. Então ele está dizendo, as raposas, apanha, tira as raposas daí. A raposa e as raposinhas, né? A besta e seus demônios. Porque está na hora da colheita, a uva está pronta. Amém? Tem bastante coisa para falar, mas eu me empolgo aqui e o vídeo vai ficar grande. Então eu vou finalizando essa parte de introdução, aí já vou voltar aí com a próxima parte para a gente entrar mais a fundo em tudo isso que eu estou falando aqui, com mais detalhes e mais profundidade. Amém? Deus abençoe, espero que você compreenda, curta, compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.